E aí, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje iniciaremos a nossa apostila 4, né? Atividade um. E durante essa apostila 4, a gente vai abordar dois assuntos assim correlatos, né? O primeiro assunto, que é o assunto da nossa primeira e da nossa segunda aula, a gente vai falar um pouco da diversidade cultural, étnica, de gênero do Brasil, dos problemas, né, de várias questões acerca é, desse tema, né, desse tema tão importante nos dias de hoje, tão importante sempre para a gente compreender o nosso país. E depois, num segundo momento, a gente vai falar um pouco de um conceito importantíssimo da geografia, que é o conceito de globalização. Então, nessa primeira aula, a gente vai falar um pouco da diversidade étnica do Brasil. E aqui, para ilustrar um pouco essa aula, trouxe uma imagem aqui de um quadro bastante famoso da Tarsila do Amaral, uma pintora modernista brasileira, participou da Semana de Arte Moderna de 1922. Esse quadro se chama Os Operários. E aqui tem várias pessoas aqui que formavam a classe operária brasileira na década de 20, né, no começo do século 20 no Brasil. Né? Então aqui a gente vê uma certa diversidade étnica, mas não vê toda a diversidade étnica que persiste no Brasil. Será por que isso existia, entendeu? Então já cabe uma reflexão aí para a gente pensar nesse momento. Então vamos lá para o texto. O texto vai falar um pouco da questão dos negros e mestiços, a desigualdade étnica. Esse que é o título do texto. Então a gente vai fazer uma leitura dele, né, fazer uma discussão rápida aqui e depois vocês vão fazer as duas questões aí propostas, ok? Então vamos nessa. A espécie humana apresenta uma incrível diversidade cultural e étnica. A palavra etnia deriva do grego etnos, e significa povo, que compartilha a mesma identidade cultural e histórica, e por vezes a mesma língua. Não existem raças humanas, ou seja, todos os seres humanos pertencem à mesma única espécie. Portanto, a desigualdade étnica e o racismo são construções sociais. Então, por ser construções sociais, pessoal, o racismo, as pessoas não nascem racistas. As pessoas aprendem a ser racistas durante sua vida, de acordo com os aspectos familiares, de acordo com a cultura que ela participa. Então, o racismo é uma construção social, ok? Isso é bastante importante a gente entender, porque se em algum momento uma pessoa é racista com outra, sendo que todos nós somos da mesma espécie, ela aprendeu a ser racista, ela aprendeu em algum momento da vida dela julgar outra pessoa pelo tom de pele, por outras questões aí que abarcam a questão racial, ok? Então isso é uma construção da sociedade, ok? Ninguém nasce racista, ok? O Brasil é uma única nação. Mesmo assim, problemas como a discriminação racial ainda persistem em nossa sociedade. Na Conferência da ONU contra o Racismo, a discriminação racial, a xenofobia e a intolerância, realizada em Durban, na África do Sul, em 2001, a maioria dos países concordou em tomar medidas para combater a discriminação racial, entre os quais o próprio Brasil. Então, para quem não sabe, xenofobia é aquela aversão ao estrangeiro, a quem é pessoas de outras origens culturais. Isso é xenofobia. Continuando aqui. A população brasileira foi formada por vários grupos étnicos de brancos, negros, asiáticos e indígenas. Ao longo dos séculos aconteceu uma acentuada miscigenação, resultado numa grande diversidade de mestiços, pardos na classificação do IBGE. Então, todos os mestiços, né, que a gente vai ver aqui no próximo parágrafo, segundo o IBGE, tem essa definição de pardos, ok? Então, entre os principais grupos de mestiços destacam-se mulato, que é o branco e negro, cafuso, índio e negro, e mameluco, branco e índio. Estes grupos também se miscigenaram com os demais. Assim, a nação brasileira tornou-se muito particular, fruto do encontro de uma diversidade étnica e cultural. Essa diversidade gerou o povo brasileiro. Mesmo aqueles que não são mestiços na pele, são mestiços na genética e na alma, ou seja, herdam uma cultura miscigenada e rica em ingredientes negros, indígenas e brancos. Então, apesar dessa questão da diversidade estar presente na nossa pele, ela também está presente no nosso jeito de ser, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de encarar
as questões do nosso dia a dia, na nossa culinária, né? Na nossa música, na nossa cultura, nas nossas danças, nas nossas festas. Então, oitavo ano, essa diversidade que o texto mostra, ela vai estar inserida em vários aspectos da nossa vida brasileira, né? De nós como brasileiros, ok? Então, ele mostra pra gente essa diversidade, essa questão bastante importante do nosso país. Então, de acordo com a leitura do texto, de acordo com os conhecimentos de vocês acerca do tema, acerca dessa questão racial, vocês vão responder essas questões 1 e 2. Ok? Então, comente sobre a diversidade étnica do Brasil. Né? Vocês vão fazer um comentário sobre. Daí vocês vão responder: podemos afirmar que o nosso país é composto por apenas uma etnia? Então, aqui no texto está definido o que é etnia. Vocês acham que o Brasil é composto por uma só etnia? Vocês vão responder aí na questão 1. E questão 2, essa é um pouco mais pessoal. Em sua opinião, existe racismo no Brasil? Se sim, como podemos combater esse mal da sociedade? É porque o racismo a gente entende como um maléfico. Se ele é previsto como crime, ele faz um mal para a sociedade. Né? Então, como a gente pode combater esse mal? Você já sofreu ou presenciou algum caso de discriminação racial? Então aí são 3 perguntas em uma só. Se vocês quiserem usar o verso da folha ou anexar uma folha do caderno junto e na hora de entregar depois para o professor, não tem problema. Pode fazer da forma que vocês quiserem, porque essa é uma pergunta que vai exigir um pouco mais de reflexão de vocês. Certo, oitavo ano? Então, sobre diversidade, sobre desigualdade étnica, paramos por aqui e até a próxima!